Vejam o absurdo de tudo o que aqui se diz. É o ídolo a falar. É o Cristo do ídolo a falar, não Jesus. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do abismo não poderão nada contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, tudo o que ligares na terra ficará ligado no céu, até mandas em Deus, pois no Deus ídolo, claro. Isto de ligar e desligar é poder, expressão do poder máximo. E Deus submete-se às decisões do seu agente, do seu representante, que Deus é este, que tem representante, e depois que se submete às decisões do seu representante. É um ídolo, é evidente. É mentira organizada, institucionalizada. Mas têm dúvidas? E andamos há séculos a ensinar esta mentira, a pregar esta mentira, a realizar esta mentira. Não sei o que se faz nas universidades, o que fazem os investigadores, os exegetas. Eu sei, é porque quem tem os pés, diz-me onde tens os pés e eu dir-te-ei como é a tua cabeça, como é o teu pensamento, o teu pensar. Tens um lugar de privilégio, tens cátedra cativa. Claro, nunca vais pôr em causa a cátedra cativa que tens, os privilégios que tens, e sempre avançarás neste cozinhado, nesta mentira organizada e institucionalizada. Sempre dirás com ela, corrigindo aqui, corrigindo acolá, melhor aqui, melhor acolá, para poder a mentira passar ainda melhor. Mas dizer isto é mentira, nada. Onde é que estão os seres humanos? Onde é que estão os nossos intelectuais? Mesmo os intelectuais nesta dimensão eclesial, onde é que estão? Todos vendidos ao sistema, todos vendidos ao ídolo, todos vendidos à mentira? Todos a jogar no tabuleiro do poder eclesiástico? E é por isso que entraram aqui estes versículos postos como sendo ditos por Jesus, mas foi o Cristo do ídolo, o enviado do ídolo, de certa maneira, porque o ídolo também tem os seus enviados, tem os seus Cristos. Sempre os teve. São os seus agentes, que estão ao seu serviço incondicional. Nesta altura são todos os que são poder dentro da Igreja, por exemplo. A própria Igreja, enquanto tal, como instituição, não movimento ao serviço do reino, reinado de Deus, na sua construção, num serviço arriscadíssimo, martirial, porque tem de enfrentar sempre os poderes e a enfrentá-los de uma forma desarmada, ela, é evidente, é toda ela idolatria, é toda ela mentira como instituição. E, portanto, os seus agentes são todos idolatria, idólatras, são todos enviados ungidos, são messias, são porta-vozes, são agentes desse ídolo, dessa mentira institucionalizada. E depois disto, que aqui entrou, em flagrante contradição com o próprio contexto, ainda bem, retoma o texto de Marcos, meteu aqui isto, o ídolo entrou aqui. E a Igreja podia mais tarde dizer assim, não, isto é pura idolatria, não pode vir de Jesus.
E, portanto, agarrava-se mais ao Evangelho de Marcos, e com ele até corrigia este, e ao de Lucas, e com eles corrigiam este, mas não, agarrar-se foi a este, para justificar, para crescerem em poder e em influência, e tiver todo o poder, ainda ultrapassaram César de Roma em poder. E depois ainda se arrogaram, fala a história, ainda se arrogaram de reconhecer os poderes seculares, mas quem lhes concedia eram eles. Só o eram, por exemplo, cá, o nosso chamado Afonso Henriques, que também nos podemos orgulhar de ter como primeiro rei um conquistador que é ladrão. E se é ladrão, andou em batalhas, é ladrão e é assassino, matou o que se fartou e roubou o que se fartou. Mas quis ser rei e foi. Mas só o foi depois que o chefe da idolatria, do ídolo, o representante do ídolo, do poder absoluto, o reconheceu como tal. Claro, contra as onças de ouro que ele teve de mandar para lá e mais presentes. É uma vergonha. Há aqui alguma humanidade? Há poderes em ação, assassínios, mentira e assassínio em ação, que é o que faz a idolatria. E depois ainda diz, ordenou-lhe aos discípulos que a ninguém dissessem o que ele era o Messias. Quer dizer, teve a dizer aqui estas aldrabices todas, esta mentira toda, e agora retoma, quer dizer, ainda tem lata para retomar a narrativa que vinha de Marcos. Nem vê que está em contradição flagrante com isto. Não pode ser. E o que mais me espanta não é que ele o tenha feito. É que no século XXI a gente ainda continua a tomar isto a sério. E não dê conta da marosca. E não a denuncie. Como eu estou aqui a procurar fazer. Uma voz solitária, sei. Mas lúcida, felizmente. E posso lhes dizer, bem fundamentada. Não estou a falar nas nuvens. Porque o contexto é todo assim. E querem ver? Já disse como é que primeiro Jesus fez antes de fazer o inquérito. Como teve o cuidado até de sair do território judaico para nem, se a resposta fosse desta linha como foi, não ia sequer contaminar o chão. Já não era aos ouvidos, para não ter ninguém a ouvir, mas nem o chão receber essas palavras. Foi fora do chão judaico, do judeu, do território judeu. E na versão de Lucas, diz que Jesus está a orar em particular, está sozinho. Está a orar, porque ele, se não faz, se não escuta ao Espírito, rodeado daqueles ambiciosos de poder, e para mais com aquele chefe, que era o Simão Pedro, é evidente, que quando tal começava a pensar como eles, a deixar-se levar pelas suas pressões. E mais as da multidão. Queriam era um Cristo vitorioso, um Messias vitorioso, um tipo que vingasse, que expulsasse os romanos e fizesse o império judaico, com Deus no topo, a governar, claro, o ídolo. Que já era ídolo no tempo do rei David de Salomão. Só um ídolo é que cria a casa real de David. Não é Deus, criador de filhos em estado de liberdade e de maioridade. E então Jesus está a orar, é posto aqui a orar em particular. Só ele, o grupo dos 12, nunca faz isso. Nunca ora, nunca escuta ao Espírito. Só escuta o projeto de poder, o sopro do poder. Nunca ao Espírito Criador, libertador, maiútico. Já prosseguiremos.